Dia, oitavo ano. Hoje é segunda-feira, nós vamos dar início aos nossos estudos dessa semana. E eu não sei se vocês desejam uma boa semana para vocês. E eu não sei se vocês se lembram, mas no final da semana passada eu mandei um vídeo para vocês da professora Letícia. E ela explicava no final do vídeo objeto direto preposicionado. Nós ainda não tínhamos visto o objeto direto preposicionado e hoje nós vamos começar a ver no módulo 7, na página 104. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês aqui na página 104 e começassem a acompanhar a aula de hoje, certo? Então, o objeto direto preposicionado, como a própria professora Letícia explicou no finalzinho do vídeo, nós colocamos as preposições diante deles por algumas situações. Lá no vídeo dela, ela colocou a situação de verbos de sentimentos, de emoções, para evitar ambiguidade. Mas no nosso livro, nós temos mais alguns casos que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, certo? Nosso primeiro exemplo é para evitar ambiguidade. Por exemplo, o cachorro perturbava o vizinho o cachorro perturbava. Quando a gente fala assim, a gente não sabe ao certo quem era perturbado e quem perturbava. E aí a gente precisa usar a preposição. Como é que ficou o exemplo aqui na página 105? Ao vizinho, o cachorro perturbava. Nós também podemos usar o objeto preposicionado quando nós queremos dar mais ênfase ao objeto direto, tornar a frase mais elegante. Por exemplo, adoro meu pai. Você pode colocar o a na frente e coloca adoro a meu pai. Eu dou ênfase e também torno uma frase mais elegante. Depois, nós também podemos usar o objeto direto preposicionado quando ele é representado por pronomes oblíquos tônicos e pelo pronome quem. Isso ela fala lá no vídeo também. Vocês vão ver no finalzinho. Inicialmente ela fala dos pronomes oblíquos átonos, depois dos pronomes oblíquos tônicos. E quando nós temos esses pronomes, nós também temos o objeto direto preposicionado. Chamei a ti durante o sonho, suas atitudes enganam a quem. Então, dessa forma, o pronome quem e o ti, o mim, o me, todos esses vão pedir um objeto direto preposicionado, ok? E quando o objeto direto representa partitivo, a parte pelo todo. Por exemplo, comi daquele bolo. É preposicionado para indicar de que parte do bolo eu comi. Por exemplo, comi o bolo. Comi uma parte do bolo. Comi daquele bolo, daquela parte do bolo. Também é um objeto direto preposicionado. Quando o objeto direto é representado por substantivo próprio ou comum, designativo de pessoa ou por um pronome indefinido, designativo de pessoa, também usamos o objeto direto preposicionado. Por exemplo, tenho apenas a João. Eu poderia falar, tenho apenas João, mas eu uso a João, é designativo. Estou designando que é esse João aqui. Não tenho a ninguém. Também poderia ser, não tenho ninguém. Então, também usa-se o pronome, né, e passa a ser um objeto direto preposicionado. Virando a folha na página 106, vocês vão perceber que nós temos alguns verbos que trazem ambiguidade quando são falados, que tem vários sentidos. Por exemplo, o verbo agradar. Olha, com o sentido de fazer carinho e no sentido de ser agradável. O menino agradava o gato, a nota da prova não agradou o pai da menina. Tem dois sentidos. Também é necessário usar o objeto direto preposicionado. Aspirar, no sentido de inspirar, de inalar, ou desejar e ter ambição. Também eu aspiro a esse cargo, desejo esse cargo. O verbo assistir, que tem vários sentidos, tá? E que a gente vai ver aqui no sentido de auxiliar, de prestar ajuda. Ver, presenciar, pertencer, caber, morar, residir. Vários sentidos do verbo assistir. Também é de objeto direto preposicionado. O verbo precisar, que indica com precisão, e o precisar no sentido de necessitar.
Também tem o verbo querer, no sentido de desejar, permitir, e o no sentido de gostar e ter afeto, ok? Todos esses casos aqui, tem vários exemplos que vão deixar bem claros para vocês, realmente, como que a gente entende objeto direto preposicionado. Na página 107, nós ainda temos o verbo reparar e o verbo visar. Reparar no sentido de consertar, no sentido de prestar atenção, e o verbo visar no sentido de mirar, apontar, por visto, ou ter em vista e ter por objetivo. Nós também vamos ver nesse módulo os objetos pleonásticos, mas não agora, somente numa segunda aula. Então, eu vou colocar para vocês um pequeno resuminho e vou querer que vocês copiem ele no caderno, que vai ajudar vocês a entenderem por que a gente tem o objeto direto preposicionado, certo? Mas, antes disso, nós vamos dar uma olhadinha aqui na página 109, que tem um para concluir, que deixa bem claro quando a gente usa o objeto direto preposicionado. Tem um quadrinho na página 109 que é assim: verbo transitivo direto, complemento, objeto direto. Aí o que a gente faz a pergunta? Tem ambiguidade? Quer ter expressividade? É um pronome oblíquo tônico ou pronome quem? O objeto representa um partitivo? O objeto é substantivo próprio ou designa a pessoa? Tem que ter preposição. E se tem que ter preposição, é um objeto direto preposicionado, certo? Depois, verbo mais objeto. Quer se enfatizar o objeto? Sim. Descrever o objeto duas vezes? Sim. É um objeto pleonástico, que é o que nós vamos aprender numa próxima aula, certo? Então, hoje eu quero que vocês copiem o resumo que eu vou colocar para vocês aí no caderno, e quero também que vocês façam os exercícios da página 109, o número 1, que tem a ver com objeto direto preposicionado, certo? Quero que vocês façam o número 2, que também tem a ver com objeto direto preposicionado, e o número 3, que também tem a ver com objeto preposicionado, e é um pequeno texto, certo? O número 4, vocês podem fazer também, é o tempo da camisolinha, que também é um texto pequenininho, e que tem algumas situações que vão ficar bem fáceis para vocês responderem as questões da página 110. Então, exercícios a serem feitos, exercícios da página 109, 1, 2, 3 e 4, e o exercício da página 110, que é ABC do texto do tempo da camisolinha, ok? Então, nossa aula de hoje é uma aula única, amanhã a gente se vê de novo, um abraço, boa semana para todos, beijos!